apontou a arma na minha cara, bem na minha testa. Aí ele apertou o gatilho. Quando ele apertou o gatilho, a bala não saiu. Porque lembrando, Deus mostrou que se eu não vigiasse, o tiro ia ser pelas costas. E do jeito que Deus fala, as coisas acontecem. Quando eu virei as costas para mim correr, foi aí que ele apertou o gatilho de novo, a bala saiu, pegou a minha cabeça, o meu crânio, perdi muita massa cefálica. 1, 2, 3, come on! Oi pessoal, tudo bom com vocês, gente? Gente, estamos dando continuidade no projeto Meu Testemunho. Estaremos hoje com um jovem abençoado por Deus, um jovem onde tem uma história impactante. Eu espero que sirva de exemplo, sirva como lição para muitas pessoas. Existem muitas pessoas que irão se identificar, eu digo até mais pela parte dos jovens, dos adolescentes, né, que tá naquela fase ali dos 14, dos 18. Na realidade é uma lição de vida para todas as pessoas, né? Aquele que quiser absorver conhecimento, irá absorver nesse vídeo, eu tenho certeza. E aí, Thiago, como que você tá, irmão? Você tá bem, irmão? Tô bem, graças a Deus. Paz do Senhor Jesus para todos que estão nos assistindo. É uma honra, uma alegria muito grande poder compartilhar aquilo que Deus fizera na minha vida e está fazendo. Muito bom, irmão. Irmão, eu vou deixar você bem tranquilo, bem à vontade para contar seu testemunho, da mesma maneira que você me contou, porque, irmão, que você, eu confesso para você que eu estou, assim, começando a pensar aqui no poder de Deus, da maneira que Deus trabalha. Eu vou sair daqui desse lugar, nessa conversa nossa, com o coração mudado, com a vida transformada, com certeza. Esse projeto vai servir de lição também para mim. Eu tô aprendendo muito com isso. Irmão, sinta-se à vontade para contar seu testemunho. Vai no seu tempo, tá bom? Deixa Deus te usar, tá bom, irmão? Então, a todos os irmãos que estão nos assistindo, eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência, várias experiências que eu tive. Tudo começou, eu era uma criança, fui criado na igreja, mas quando eu fiz 14 anos de idade, eu passei para o grupo dos adolescentes. Eu via meus amigos adolescentes, eles com alegria, com outras amizades que eu ainda não tinha, porque eu até então só andava com pessoas da igreja, com pessoas da rua de casa, mas ele já andava com outras pessoas, outras amizades que eu não conhecia, pessoas que eu nunca tinha visto. Mas aí eles tinham o que eu não tinha, né? Materialmente. E eu passei a ter curiosidade de querer saber como que é ter aquilo que eles tinham. Se trazia coisa boa ou coisa ruim, né? Se era uma coisa boa que eles viviam. Então que entrou a curiosidade no meu coração. E eu comecei a me esfriar na igreja. Eu comecei a perder o desejo de louvar no grupo dos adolescentes. Eu comecei a perder o desejo de frequentar a igreja, nos cultos. Eu comecei a perder a vontade de servir a Deus. Foi aí então que o último banco da igreja já não me servia mais. Foi aí que eu parei de ir literalmente para a igreja. Depois que eu parei de ir para a igreja, eu conheci as drogas. A maioria dos meus colegas, meus amigos usava drogas, e para ter alegria num rolê, né, falava assim, né, num passeio nosso, tinha que ter drogas, e eu comecei a usar. Daí então, quando eu comecei a usar, eu fiz 14 anos, eu cheguei em casa, eu tinha 14 anos, a minha mãe estava tendo um culto dentro de casa, e eu do portão ouvi um louvor da harpa. E eu não quis descer, porque eu estava envergonhado, né? Não era mais da igreja, estava afastado já da igreja, bem distante de Deus. Daí então, quando eu desci, tem duas portas no quintal de casa, uma porta da sala e uma porta da cozinha. Quando eu desci, como eu disse, crente tem visão de águia. Quando eu desci, a minha mãe já me avistou e disse: Tiago, vem aqui que os irmãos vão orar por você. Dobrei o meu joelho, os irmãos começaram a orar por mim, o irmão Marcelo orou. Depois da oração ele falou: levanta, Tiago. Eu levantei, ele falou assim: Tiago, Deus mostrou para mim uma nuvem negra na sua cabeça. Vai acontecer um reboliço na sua vida e você vai ficar com um sinal na carne que todo mundo vai ver. Eu fiquei emburrado, bravo.
Senti até vontade de xingar aquele irmão. Fui pro quarto, deixei os irmãos que estavam na sala e fui pro quarto. Porque a gente queremos ouvir coisas que vai nos alegrar. E eu não imaginava que Deus revelava aquelas coisas ali. Que Deus mostrava as consequências das más escolhas que a gente faz na nossa vida. Então, eu não dei crédito naquilo que aquele homem de Deus falou. Porque para mim Deus não amostra desgraça na vida de alguém. Não amostra prova, luta, dificuldade, ou até mesmo a marca que eu carrego na minha vida, no meu corpo. Deus não a mostrava. Para mim Deus era um Deus só abençoador, que só abençoa, que só abre porta, que só cura, que só liberta, salva e leva para o céu. Não quis aceitar. Depois disso, a minha mãe teve uma revelação em casa. Deus mostrou 2 carros de polícia para minha mãe. Minha mãe chegou em mim, foi conversar comigo e falou: Tiago, Deus me mostrou 2 carros de polícia aqui na porta de casa. O seu irmão Cleiton, eu sei que com ele não é, porque ele é um homem reto, ele trabalha, ele é sincero, ele não fica muito na rua. Agora você é o meu filho caçula, o filho mais novo, mas porém é o filho que me dá mais preocupação, me traz mais tristeza, né, com as suas atitudes de ficar até tarde na rua, de não falar para onde você está indo. Eu falei: mãe, mas comigo isso não é não. Não dei crédito novamente. Depois de um tempo, eu comecei a vender drogas. Daí aconteceu. Parou 2 carros de polícia na porta de casa comigo dentro. Aí minha mãe entrou dentro do carro de polícia, eu tava lá, minha mãe falou: tá vendo, Tiago? Deus mostrou pra mãe e você não quis dar ouvido. Aconteceu. Irmão, só uma pergunta. Uma pergunta não, uma observação. Você vê que tudo começou com a vontade de ser igual àquelas pessoas que você se espelhava, né? Aqueles jovens que você via status e tal. E uma coisinha puxa a outra. Sim. Primeiro, eu quero ser igual a eles. Uma bebidinha aqui. Uma droguinha ali. Isso. Então, o diabo ele foi dando corda. Foi. E você foi... Pode continuar, irmão. Só uma observação mesmo. Sim. Amém. Então, depois daquilo, foi por 1, 2, por 8 vezes eu fui encarcerado. Porque eu saía, falava que ia mudar e não tinha força. Tinha vontade, mas não tinha forças de mudar, de deixar as drogas, de deixar a criminalidade. Eu acabava me aprofundando ainda mais. E na 8ª vez que eu fui encarcerado, eu estava no CDP1 de Osasco. Minha mãe foi me visitar. Foi num domingo, estava um dia de sol lindo. Minha mãe falou: Tiago, tem uma revelação do céu para sua vida, de Deus para você. Eu falei: mãe, revelação? Essa revelação que tem para minha vida é só coisa ruim. Ela falou assim: Tiago, senta aí que a coisa é séria. Aí eu sentei, minha mãe começou a falar. Ela falou assim: Tiago, a mãe do amigo seu que também chama Tiago, Deus revelou para ela que você ia tomar um tiro pelas costas. Eu falei: o quê? Eu? Tomar um tiro pelas costas? Jamais. Porque coisa ruim a gente só imagina que vai acontecer com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda. Com nós a gente não imagina. Com nós a gente não espera que vai acontecer uma coisa tão ruim assim conosco. Daí eu não dei crédito. Eu até dei risada naquele dia. Eu falei: não, mas isso não vai acontecer comigo não. Ela falou: Tiago, vigia. Deus está mostrando, Deus está falando para você pensar, rever a sua vida e você praticar coisas boas, fazer coisas boas para você não acontecer isso na sua vida. Deus quer cortar o laço, Deus quer te livrar disso. Eu falei: tá bom, mãe. Daí então que eu saí. Quando eu saí a última vez, foi uma alegria dentro de casa, porque eu cheguei fazendo falsas promessas que eu não poderia cumprir, né? Eu falava que ia mudar, que eu ia fazer tudo diferente, mas não tinha força. Foi daí então que eu arrumei uma briga com um rapaz. Esse rapaz me ofendia, eu ofendia ele. Eu cheguei em casa, eu tenho uma irmã chamada Priscila. Ela é bem melancólica, né? Sensível. Chora fácil assim, né? E é muito usada por Deus. Deus fala com ela. Ela chegou em mim chorando, trêmula. Eu lembro que até os lábios dela ficou branco. Chegou para conversar comigo e falou: Tiago, vem aqui. Ela falou: Tiago, Deus falou comigo, Tiago.
E Deus não vai tratar com você permitindo que você seja preso de novo, porque você já foi 8 vezes e você está gostando. Deus vai tratar com você de outra forma. Eu não dei crédito no que Deus falou através da vida da minha irmã. Dei até risada naquele dia. Passou um tempo, eu me encontrei com esse rapaz. Esse rapaz saiu correndo, eu não entendi porquê, que eu não tinha nada nas minhas mãos. Ele foi na casa dele pegar um revólver. Quando ele pegou o revólver, ele veio até mim, apontou a arma na minha cara, bem na minha testa. Aí ele apertou o gatilho. Quando ele apertou o gatilho, a bala não saiu. Porque lembrando, Deus mostrou que se eu não vigiasse, o tiro ia ser pelas costas. E do jeito que Deus fala, as coisas acontecem. Quando eu virei as costas para mim correr, foi aí que ele apertou o gatilho de novo, a bala saiu, pegou a minha cabeça, o meu crânio, perdi muita massa cefálica. Peço que quem está assistindo preste muita atenção, porque é algo muito forte que aconteceu na minha vida. Essa parte eu não posso deixar de falar, de compartilhar com os irmãos. Quando eu caí, a minha vista começou a escurecer. Daí a minha vida começou a passar na minha cabeça como se fosse um filme. Eu comecei a lembrar da minha infância na igreja. Eu comecei a lembrar de quando eu cantava nas crianças. Eu comecei a lembrar quando eu era obediente à minha mãe, ao meu pai. De quando eu obedecia. Eu era submisso a tudo aquilo que eles ordenavam para mim. Honrava verdadeiramente a meu pai e minha mãe. Eu comecei a lembrar. Comecei a lembrar também das pregações que eu ouvia na igreja. E eu me lembro muito bem que um certo homem de Deus foi pregar na igreja. E ele pregando a palavra do Senhor, ele falou com autoridade e ousadia e com muita convicção. Ele falou: quem morre sem Jesus, por céu não vai, não tem salvação. Porque a gente decidimos para onde a gente vamos passar a nossa eternidade, seja no céu ou no inferno. A gente decidimos com vida, ainda estamos com vida. Nós temos essa opção, né? E isso com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com a nossa conduta. Vivos, a gente escolhe. Daí o desespero chegou. Por quê? Eu estava totalmente errado perante a Deus. Eu estava longe da presença de Deus. Ali eu comecei a perceber, a analisar, rever a minha vida. E comecei a pensar: agora já não dá mais para me pedir perdão para minha mãe. Já não dá mais para me refazer o que eu desfiz. Já não dá mais para me construir o que eu destruí com as minhas próprias mãos. Para mim acabou. Para mim não tem mais jeito. Eu senti na pele a agonia de quem morre sem Jesus, sem a sua salvação. Eu senti na minha pele a agonia de quem morre e vai para o inferno. É algo muito triste, é algo muito doloroso, que eu não desejo para ninguém. Neste momento, Satanás estava fazendo festa no inferno, dizendo: é mais um que vai vir para cá, é mais um que vai morrer. Mas neste momento minha mãe estava em oração. Então Deus se levantou do trono e Deus disse a Satanás: fecha a boca, cão, porque quem dá a última palavra sou eu. Naquele momento ali, Deus estava dando mais uma oportunidade para mim. O inferno estava fazendo festa, mas Deus acabou com a festa que estava no inferno para ter festa no céu, com a oportunidade que Ele estava dando para mim. Depois que eu cheguei no hospital, eu cheguei numa situação caótica, numa situação bem triste. Cheguei lutando pela vida, perdendo muita massa cefálica. Fui direto para a mesa de cirurgia. Chegando lá na mesa de cirurgia, os médicos fez a cirurgia. A bala que entrou na minha cabeça, ela ficou alojada, fritou o meu cérebro. Então, para os médicos, era uma causa impossível deles resolverem. Eles chegaram no meu pai e na minha mãe para conversar. Depois da primeira cirurgia, eles foram conversar e falaram assim: nós aqui da medicina, a gente estudamos, a gente sabemos e temos a plena convicção daquilo que vamos falar para vocês. O caso do Tiago é um caso delicado, é um caso bem difícil, impossível de nós aqui resolver, porque o que a gente pôde fazer por ele, a gente fez. O
que estava no nosso entendimento, a gente fez. Agora nós damos 1% de vida para ele. Agora vocês da família começam a orar, porque é só um milagre na vida dele, porque o que aconteceu com ele foi muito grave. Então vocês começam a orar e se preparar para um possível velório, porque é uma causa impossível. Daí minha mãe, serva do Senhor, também falou com plena convicção para os médicos. Falou assim, ó, meu filho não vai morrer. É livramento que está tendo na minha casa. Ali, teve uma oração em casa. O irmão Márcio estava lá orando. Minha mãe falou assim, ora pelo Tiago. Ele falou assim, irmã Lucinha, você quer que eu ore como pelo Tiago? Minha mãe falou assim, ó, eu quero ver meu filho de olho aberto. Porque já faz 5 dias que ele está com o olho fechado. Está praticamente morto naquela UTI. Aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo, falou assim, amanhã ele vai estar de olho aberto. No outro dia, minha irmã Thalita foi no hospital. A gente sabemos que uma pessoa que acorda do coma não reconhece quem é quem, não reconhece as cores, se é preto, se é branco, não tem discernimento de nada, absolutamente nada. Mas quando a Thalita pegou no meu braço, abri meu olho, falei, Thalita, eu tive encontro com Jesus, Thalita. Jesus me visitou. Minha irmã Thalita na UTI começou a tremer, começou a chorar, por causa que eu lembrei dela e reconheci ela naquele momento ali. Depois daquele momento ali, eu passei por outra cirurgia, eles abriram a minha cabeça mais uma vez. Fizeram uma limpeza, mas eles disseram que ficou pólvora na minha cabeça num lugar onde eles não podem mexer. Porque se eles mexer, eu vou morrer, eu iria morrer. Aí, passou um tempo, eu saí do hospital, saí numa situação que eu não desejo pra ninguém. Saí totalmente dependente da minha mãe e dos meus irmãos. Porque eu não conseguia ficar de pé, não conseguia ficar sentado, a não ser apoiado em alguma coisa. Tomava banho sentado. E é uma coisa muito triste, muito dolorosa. Teve uma vez que minha mãe estava fazendo comida na cozinha, eu falei, mãe, eu queria ter o privilégio de poder ir na cozinha, ver você fazendo comida. Eu não tenho esse privilégio, eu não posso mais, mano. Minha mãe chegou em mim e falou assim, Tiago, você teve muitas oportunidades, mas você não aproveitou, filho. Calma, não chora. Você está tendo um particular com Jesus. Agora é você e Jesus, Jesus e você. Eu aprendi na minha vida que quando a gente cai na mão do homem, Deus tira. Quando a gente cai na mão do diabo, Deus tira. Mas e quando cai nas mãos de Deus? Quem é que pode tirar? Em Isaías capítulo 43, versículo 13, o profeta vai dizer que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Eu estava na mão de Deus. Deus estava tendo um particular, estava me ensinando e estava apresentando experiências novas para minha vida. Naquele momento ali, eu fiquei triste, porque eu não queria passar porque eu estava passando, por aquilo que eu estava passando. Não entendia nada, mas eu aprendi na minha vida que o Deus que eu sirvo é um Deus que complica e descomplica, e depois ele explica por que complica. Passou um tempo, a depressão tentou me pegar por diversas vezes. Eu ficava triste, cabisbaixo, e não tinha esperança, perspectiva para nada. Para mim ia ser tristeza para sempre. A alegria não ia acontecer na minha vida. Então foi aí que a gente se mudamos para Avaré. A gente moramos 10 meses lá. Quando a depressão por mais uma vez entrou dentro do meu coração, tentei me matar. Peguei a cadeira de roda, fui para a rodovia, os carros passavam do meu lado direito, do meu lado esquerdo e não me pegavam. Porque o plano de Deus é que eu permanecesse com vida para fazer a obra dele na terra. Mas eu não entendia, eu queria morrer, porque ficar naquela situação que eu estava, para mim só a morte resolveria o meu problema. Mas era vida, e vida com abundância, que estava para chegar na minha vida. No momento era desespero, angústia, porque eu não aceitava aquilo que estava acontecendo na minha vida. Depois de um tempo, a gente voltou para São Paulo, moramos no mesmo lugar que a gente está morando hoje. Aí meu irmão convidou para ir para a igreja. Eu fui para a igreja, sentado numa cadeira de roda, quase rasgando, triste,
sem alegria. Fui para a igreja por ir aquele dia, mas sem esperança nenhuma. Quando eu cheguei dentro da igreja, a igreja é bem pequena, Deus tomou a boca do pastor e começou a usar ele para falar comigo. E Deus usou ele para falar a minha vida inteira. Eu comecei a pensar comigo, alguém falou da minha vida para o pastor. Daí foi aí que Deus usou mais ainda o pastor. O pastor falou assim, ó, você que está pensando que alguém falou da sua vida para mim, você está totalmente enganado. Porque quem fala aqui, quem age aqui, quem opera aqui, é o Espírito Santo de Deus. Foi Deus que revelou a sua vida para mim. No final da pregação, quando ele fez o apelo, quem quer voltar para Jesus, eu fui o primeiro a levantar a mão. Voltei para Jesus. Quando eu tomei a atitude de voltar para Jesus, foi aí então que Deus se apresentou, falou para mim algo que me alegrou, algo que me motivou a permanecer e acreditar que as promessas de Deus acontecem, são verdadeiras, são reais, mas tem o dia e a hora marcada para acontecer, porque o nosso Deus, ele não chega nem adiantado e nem atrasado, ele chega na hora certa. Deus tomou a vida do pastor, ele pegou nas minhas duas pernas, ali que eu estava sentado na cadeira de roda, e falou assim, ó, você vai contar o seu testemunho de pé, não vai ser sentado nessa cadeira de roda. E eu acreditei, voltei para casa, sentado na cadeira de roda, usando fralda. Meu irmão ficou o culto inteiro segurando meu pescoço, que eu ficava com o pescoço assim, e ele segurava a minha cabeça, secava minha baba, que eu babava muito. Daí, aquela profecia ficou dentro do meu coração, e a esperança, a vontade de vencer, em nome de Jesus, começou a fluir dentro da minha vida, do meu coração, né? Daí então que eu fui para a igreja, comecei a ir para a igreja, mas o meu desejo era de ser um cristão, assim, de ir para a igreja, glorificar o nome do Senhor e pronto. Sim. Não queria ter oportunidade, não queria pregar a palavra de Deus, não queria louvar o nome do Senhor, não. Para mim era somente assistir o culto. Eu queria somente assistir os cultos. Não queria participar de pregando ou louvando, não. Isso nunca foi minha vontade. Mas a vontade de Deus era outra para minha vida. Deus tinha um projeto diferente, né? A gente não entende, mas Deus nos explica. Né? Isso, Irmão, só deixa eu fazer uma pergunta antes de você iniciar. Antes disso acontecer, você tinha bastante amigos? Muitos. Nesse momento, qual foi o amigo? Teve algum amigo que apareceu ou foi só sua mãe que estava ali para ti? Só minha família e o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Os amigos não. É aprendizado, né? Muita gente. Pode dar continuidade. Sim. Depois que eu voltei para Jesus, apareceu sim os colegas. Na dificuldade, quando eu estava na cadeira de roda. Foi aí que você enxergou quem realmente... não apareceu nenhum. Mas depois que eu voltei para Jesus e me arrumei para ir para a igreja, teve uma vez que eu me lembro muito bem, eu sentei no portão de casa, meu irmão ajudou, né? Eu subi o portão, sentei, tava esperando o irmão vir me buscar para ir para a igreja. Aí passou um colega meu, falou, Tiago, você tá na igreja, Tiago? Eu tô. Ah, Tiago, você tá se escondendo na igreja. Eu olhei para ele e falei, como você sabe? Porque na palavra do Senhor está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi no Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Tô sim, no esconderijo do Altíssimo, tô lá, porque Deus me protege. Ele falou assim, ah, Tiago, vai com Deus, ora pela minha vida. Porque antes eu tinha muitos colegas, muitos amigos, muitos. Mas quando isso aconteceu comigo, foi só minha mãe e o Espírito Santo de Deus. Muito poucos apareceram na minha casa para perguntar de mim, para saber como que eu tava. No momento da dificuldade que você conhece os verdadeiros amigos. Né? Isso. Amigo você só vê no momento que aperta. Sim. No momento que aperta. É que nem parafuso. Sim. Amigo. Só na hora que você dá, né? Aperta, aí a gente vê se é amigo mesmo. Sim. Daí, então comecei para a igreja, fazer a vontade de Deus, mas a depressão tentou me pegar de novo. E eu ficava agitado. Dentro de casa, aí muito agitado. Minha mãe ficou desesperada, teve uma vez. Eu parei no hospital psiquiátrico. Fiquei 8 dias no hospital psiquiátrico. Nesse hospital psiquiátrico, lá em Botucatu. Lá, eu me lembro muito bem que Deus usou a vida de
do homem que estava lá. Me lembro muito bem que ele chegou em mim, pegou nas minhas duas pernas e falou assim, ó, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é na igreja, você é de Jesus. Fiquei espantado, e hoje eu olho para a palavra e vejo Paulo falando que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, né? Aí saí. Quando eu saí, a depressão tentou me pegar de novo. Daí então que minha mãe colocou na clínica de recuperação. Nessa clínica de recuperação eu me aproximei ainda mais de Deus, muito mais. Chegando lá, eu cheguei na cadeira de roda, uma situação triste, né? Porque ficar na cadeira de roda não é fácil. Foi 1 ano, 3 meses, 5 dias. Mas quando eu cheguei lá, a Igreja Avivamento da Fé, né? Que a doutrina da clínica era do Avivamento da Fé. Os irmãos me levavam para o culto, eu ia para os cultos, e surgiu um desejo de louvar. Queria louvar a Deus. Mas era 3 meses para ter oportunidade. Depois de 3 meses, para não fazer as coisas de qualquer maneira. Primeiro a gente ora, se santifica para apresentar o melhor a Deus, né? Pra gente não louvar somente com os lábios, mas com o coração, com a alma, né? Pro nosso louvor não chegar somente até o teto, mas chegar até o terceiro céu, né? Daí teve um culto lá, me lembro muito bem que o irmão estava dirigindo o culto, ele falou, Thiago, você quer louvar? Eu falei, quero. Ele falou assim, paga mais o preço, Thiago. Aquele dia eu fiquei muito triste, mas foi uma experiência que eu guardo lá no meu coração, foi uma experiência boa. Quando eu passei, para mim foi algo muito doloroso, mas agora foi uma coisa boa. É uma coisa, eu vejo como uma coisa boa. Depois dos 3 meses, a missionária autorizou eu ter a oportunidade, né? Foi aí então que eu tive a primeira oportunidade, tremendo, gaguejei bastante, riram bastante de mim, né? Por causa da primeira oportunidade, eu não sabia o que falar, né? Inexperiente e na cadeira de roda. Mas aí então, depois desse culto eu desci, fui pro alojamento, fui pro quarto, eu dormia com os idosos. Daí os irmãos falaram assim, Thiago, pega a muleta, talvez você possa pelo menos andar apoiado na muleta. Eu era um muito preguiçoso, gostava de ficar só deitado. Eu tinha me acostumado com aquela situação. Me acomodei. Daí os irmãos falaram assim, Thiago, tenta. E eu ficava com medo, né? De pegar a muleta e cair. Mas eu já tô todo quebrado, vou pegar a muleta. Se eu cair e me quebrar mais, e aí? Aquele receio, né? Daí eu peguei a muleta a primeira vez, caí. Eu tentei 5 vezes, nas 5 eu caí. Mas na 6ª vez, me lembro muito bem, eu peguei a muleta, os irmãos entrou no quarto. Falei, Thiago, você vai tentar? Vou. Nós vamos orar por você hoje. Amém. Quando eles começaram a orar, eu peguei a muleta, levantei, eu comecei a ficar tonto, porque foi muito tempo sentado e deitado. Daí, quando eu comecei a ficar tonto, veio na minha mente, eu vou cair. Quando eu dei o primeiro passo, eu glória a Deus. Eu dei o segundo, eu aleluia. Quando eu dei o terceiro, eu falei, agora eu acredito em revelação. Daí então os irmãos falaram, Thiago, vamos pro monte. Eu falei, lá em cima, irmão? Falei, lá em cima, nós te ajuda. Eu falei, vamos. Os gravetos viram brasa lá em cima, vamos lá. Quando eu fui o primeiro dia, Deus começou a falar comigo, eu vi os gravetos virar brasa, e Deus começou a encher minha vida do Espírito Santo, e dava mais vontade. A gente começou a fazer campanha lá, começou a servir ao Senhor. Todos os dias a gente subia pro monte. Mesmo com a sua dificuldade, você fazia aquele esforço, sim, subir. Depois do primeiro dia, não tinha mais dificuldade, não tinha mais empecilho. Sim. Porque depois que a gente deixa Deus trabalhar nas nossas vidas, a gente tira os impedimentos que nós mesmos colocamos. Verdade. Porque tem impedimento que não é o diabo que põe, é nós. Nós que colocamos. Não vou conseguir, não vai dar certo. Isso não é nós, nós colocamos. Verdade. Mas quando Deus está na nossa vida verdadeiramente, aí a gente pensa que nem Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. A porta está fechada, mas com Jesus a porta vai se abrir. Amém. Se não se abriu hoje, amanhã vai abrir. Sim, Se não abrir depois de amanhã, a gente tenta de novo, mas uma hora vai abrir, né? Daí então, foi assim, essa perseverança. Aí eu comecei no plano, eu comecei a andar. E os irmãos ficavam maravilhados, porque me viram chegar na cadeira de roda. A gente ouve muito
nas igrejas que faz tempo que a gente não vê um paralítico andar, faz tempo que a gente não vê um cego enxergar. Eu quero dizer para quem está ouvindo, para os irmãos que estão aqui comigo, que o nosso Deus, ele não mudou e nem vai mudar. Ele ainda continua fazendo milagre, ele ainda continua fazendo o paralítico levantar. Basta a gente crer, a gente ter fé verdadeiramente que ele pode, que ele é e que ele faz. Porque eu não vi o paralítico levantar, mas eu pude viver esse milagre. Deus me tirou da cadeira de roda. Já faz 7 anos que eu não sento na cadeira de roda. Graças a Deus consigo tomar banho de pé, né? Era só a primeira vez que eu tomei o banho de pé, eu dei um glória a Deus tão alto dentro de casa que minha tia que estava na casa de cima falou: Thiago tá doido. Eu falei: doido por Jesus, porque faz tempo que eu não tomo banho de pé. Aí comecei a fazer as coisas, porque eu, pra comer, precisava de ajuda. Pra ir no banheiro, tinha que ir carregado. Era tudo. Hoje eu consigo tomar meu banho, consigo me arrumar sozinho, com uma mão só, e me arrumo. Tranquilo. Tranquilo. Gratificante, né? É, porque a sequela que eu fiquei foi no hospital ainda. Quando eu fui pro quarto, os médicos deixaram amarrado. Disso que os médicos deixaram amarrado, a minha mãe foi me visitar no outro dia. Cheguei lá, minha mãe chegou lá no hospital, falou: tudo bem, Thiago? Tudo bem. Falei: mãe, eu tô amarrado aqui, a senhora pode me desamarrar um pouquinho? Ela falou: não, Thiago, os médicos recomendou que você fique amarrado. Falei: não, mãe, mas só um pouquinho, não vou fazer nada. Você promete? Eu falei: prometo. Aí quando ela me desamarrou, eu saí da cama. Quando eu dei 3 passos, eu caí e bati a cabeça. E do meu cérebro estourou. E nisso deu um AVC em mim. E no outro dia, meu braço já começou a ficar mole. Lembrando os irmãos que quando eu tinha 14 anos, na oração, Deus revelou para o irmão que ia acontecer um reboliço e eu ia ficar com um sinal na carne. Isso quando eu tinha 14 anos. Essa profecia foi se cumprir quando eu tinha 20 anos, no hospital. E se cumpriu. Mas não foi para minha vergonha, não. Foi tudo para a honra e a glória de Deus. Realmente ficou uma marca no meu corpo que todo mundo vê. Mas não é a marca da vergonha, não. É a marca da promessa. É a marca, é o selo de Cristo na minha vida, né? Porque todos os lugares que eu vou, o que chama a atenção das pessoas que me vê são as minhas limitações. São que o primeiro lugar que elas olham são as minhas limitações. Mas quando alguém fica olhando muito, eu olho para o céu e falo: obrigado, Jesus, que o milagre está fazendo sucesso. Todo mundo olha. Muito obrigado, agradeço a Deus. Porque eu não sou um ser humano, eu sou um ser humano que eu não posso olhar para o céu e dizer assim: Deus, por quê? Eu não posso, eu não tenho esse direito, porque quando eu estava são, andando normal, eu tive muitas oportunidades, muitas mesmo, muitas. Deus me chamou várias vezes para ir para a igreja andando normal, sequela, porque a vontade de Deus nunca foi que eu ficasse com o lado esquerdo paralisado. Essa nunca foi a vontade de Deus, porque Deus não se agrada nem da morte do ímpio. Imagine de um escolhido do Senhor ficar com sequelas no seu corpo. Mas as consequências das nossas escolhas, aquilo que nós plantamos, a colheita vem. A lei da semeadura vem para todo mundo. Não adianta a gente plantar laranja achando que vai colher melancia, porque isso nunca vai acontecer. Se a gente planta coisa boa, vai acontecer coisa boa. Mas se a gente planta coisa ruim, vai acontecer coisa ruim. Tudo é consequência, né? Tudo é consequência. Mas na palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso que aconteceu na minha vida foi para um bem maior para acontecer, né? Eu achava que, no começo eu achava, não aceitava, achava que foi um castigo de Deus para minha vida. Mas hoje, na presença de Deus, eu vejo que foi uma oportunidade, uma chance que Ele me deu para me aproveitar, para me conquistar minha salvação, porque o céu é tomada à força, porque todos os dias a gente temos que lutar para conquistar a nossa salvação, lutar contra as vontades da carne, porque todos os dias a gente somos sujeitos a errar, a falhar. Todos os dias é dia de batalha do espírito contra a carne.
E o espírito tem que ganhar da carne, né? Mas quando a gente estamos ouvindo para o espírito, porque a palavra do Senhor diz: o declinar para a carne é a morte, mas o declinar para o espírito é a vida, né? Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo de Deus, ele nos conduz o caminho da salvação, o caminho reto, o caminho da porta estreita. Foi aí então que minha vida começou a andar, porque estava parada por causa de mim mesmo. Aí eu comecei a ir para a igreja. Deus usou uma irmã na igreja e falou assim: ó, Deus vai te levar nos 4 cantos da terra para contar o que ele fez na sua vida, para outras vidas ser alcançadas através da sua vida. Mas eu me sentia incapaz, me via como Jeremias. Eu falava comigo mesmo: mas eu não sei nem falar, né? Mas Deus não chama os capacitados que sabem. Deus chama os que não é. Sabe para capacitar. Isso. E hoje a gente vamos para a igreja, né? Deus nos leva para a igreja. As pernas começam a tremer, dá um frio na barriga, mas todas as vezes o Senhor honra as nossas vidas falando por nós, né? Deus fala, Deus faz, opera sinais de maravilha na igreja, né? Porque a nossa visão começa a ficar tampada, a gente não conseguimos ver Deus quando a gente estamos com o coração ligado a outras coisas. Mas quando o nosso coração está aberto, a gente decide ouvir a voz do Senhor. Pode passar o que estiver passando na nossa casa, mas quando a gente vai para a igreja, Deus sempre tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Deus sempre tem uma solução para mim e para a sua vida. Graças a Deus, o Senhor tem abençoado a minha vida em todas as áreas, né? Muito feliz eu estou. E foi o que Deus fez na minha vida. Eu achava que eu ia ser um homem solitário, sem ninguém. Mas teve uma vez que fui pregar no Novo Osasco. Deus me levou lá, foi no meu aniversário. Cheguei em casa, aí o irmão estava orando, ele falou assim: ó, Tiago, Deus me mostrou uma jovem branca. Ela é uma moça branca, muito bonita, e ela gosta de louvar. E Deus vai te dar ela. Eu falei pra mim: eu tomei posse, né, daquilo ali, daquela profecia. No outro dia teve uma manhã com Deus na igreja da frente de casa. Aí eu ouvi os louvores, acordei com os louvores. Eu falei: eu vou sentar no portão de casa para só ouvir só. Sim. Daí então, eu sentei no portão de casa. Quando eu olhei para dentro da igreja, o Espírito Santo falou: entra lá. Eu falei: não vou entrar não, vou só ouvir. Quando eu olhei de novo, o Espírito Santo falou: entra lá. Eu falei: não, vou só ouvir. Quando eu olhei de novo, a irmã da igreja já estava em cima de mim. Tiago, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não precisa colocar a roupa não. Coloquei a sandália e fui. Chegando lá na igreja lá, os irmãos me deram a oportunidade. Depois que eles deram a oportunidade, contei o testemunho, voltei pro meu lugar. Daí eu vi a Carolina, a jovem branca, muito bonita, abraçada com a irmã, passando uma profecia, entregando algo de Deus para a irmã. Eu falei no meu coração: Jesus, eu quero ela. Tava sem aliança? Amém. Cheguei pra dentro, fui pra casa, né? Aí chegou uma mensagem pra mim: a paz do Senhor, irmão Tiago. Tem um WhatsApp, desculpa a pergunta? Eu falei: amém, irmã, paz do Senhor. Tem. Passei. E ela sentiu da gente orarmos a Deus para Deus confirmar. Porque ela falou que Deus falou no coração dela que eu era o grande amor da vida dela. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Começamos a orar, começamos a conversar, a se conhecer, mas sempre orando, sempre colocando Deus como prioridade. Sim, sempre. Aí depois de 3 meses para 4 meses, ela falou assim: Tiago, agora você vai pedir para minha mãe. Nunca tinha feito isso. Nunca cheguei na mãe para pedir em namoro, nada. Porque eu não falava com ninguém, eu era um homem muito metido. Eu falei assim: tá bom. Acabou o culto, eu vi o semblante da mãe da Carolina, Diaconisa Fabiane. Achava que ela era uma moça bem brava. Aí já deu aquela preocupação. Comecei a suar frio. É hoje. Comecei a suar frio.
Falei, Deus vai na frente, gente. Né? Aí eu desci pra casa, não falei com ela, desci pra casa. Mas o Senhor falou no meu coração, vai lá, deixa de ser covarde. Quando eu subi, minha mão começou a tremer e eu chamei, gaguejando, irmã Fabiana. Ela falou, ela vem aqui. Quando ela veio, eu falei, irmão, eu queria conversar a respeito da Carol. Aí ela chamou a Carol, Carol, vem aqui. Comecei a falar pra ela, né, que a gente se conhecemos, o que Deus colocou no nosso coração, o que Deus confirmou através da palavra, o que Deus tinha revelado para nós, o que Deus revelou para o irmão, a Carol, né, pra minha vida. Aí ela falou, olhou pra Carol e falou assim, Carol, é isso mesmo que você quer? A Carol balançou a cabeça e fez assim, ó. Quando ela fez assim, eu falei, manto, terra, glória a Jesus, aleluia. Eu não mereço uma princesa, Jesus, mas o Senhor tem o melhor pra nós, né? Nossa, que top. Eu olhei pra ela e falei, irmã, posso dar um beijo na mão da Carol? Ela falou, pode. Quando eu dei um beijo na mão da Carol, eu falei, obrigado, Jesus, aleluia. Nesse dia eu desci em casa, paguei 3 pizzas pro meu sobrinho. Foi benção. Eles também foram abençoados naquele dia. Foi benção. Teve noite da pizza. Glória. E porque eu aprendi na Bíblia, desde Gênesis, que nunca a vontade de Deus foi ver um ser humano sozinho. Nunca. A solidão nunca foi a vontade de Deus. Nunca. Até Jesus, após a sua morte, ele se preocupou em deixar alguém conosco. Porque ele falou, eu vou, mas envio o Consolador para ficar com vocês até a consumação do século. Jesus se preocupou da gente não ficar sozinho. Verdade. Então nunca foi a vontade de Deus a gente ficar só. Sim. Mas eu me olhava, né? Olhava as minhas limitações, eu falava, ninguém vai me querer. Mas aí Jesus me deu esse presente, né? Que foi, pra mim, a mulher mais linda do planeta, né? Irmão, eu vou confessar, quando você fala dela, você cita o nome dela, você vê assim o seu semblante de feliz, sabe? Mostra que você tá feliz pra caramba com ela. Nossa, isso é top demais, né? Sim. Nossa, benção demais. Irmão. Porque as bênçãos do Senhor, ela não traz dores, mas ela enriquece, né? E a primeira vez que eu fui pro culto na igreja dela, me arrumei, né? Aí o pastor me ajudava a atravessar a rua e tal. Sentei lá no portão, aí levantei, né? Porque primeiro foi o pastor que apareceu na porta da igreja. Ele me ajudar, né? Mas aí a Carol atravessou a rua. Ela não veio andando, ela veio desfilando pra mim. Porque é uma princesa, irmão. É linda. Aí ela olhou pra mim e falou assim, vamos pra igreja. Eu falei, tô esperando o pastor, né? Sim. Eu sou um pouco pesado, né? E ela, uma donzela, eu falei, não vai carregar peso, né? Ela falou assim, não, é eu que vou te ajudar, porque eu te amo do jeito que você é. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Jesus. Eu não mereço, mas o Senhor nos abençoou. Aí ela me ajudou. Aonde eu vou, ela quer ir junto comigo. Graças a Deus. É uma companheira excelente. E é uma conselheira também, a gente conversa bastante. É uma amiga também. Damos risada junto. Mas lemos a palavra junto, jejuamos junto, oramos junto. É isso que é bom. A gente cresce na graça e no conhecimento junto. Junto. É aí que você se reconhece que Deus que colocou ela no seu caminho. Foi Deus. Né? Foi Deus. Da maneira que o profeta, né, falou. Sim. E o homem de Deus, ele falou assim, ó. Muitos vão olhar pra você e pra ela e vão dizer assim, o que ela viu nele. Porque é uma moça muito bonita. E quando eu vi a Carol, Jesus, é ela mesmo. Porque é muito linda. É bonita. É de Deus, é de Deus. É. E hoje estamos completando já 10 meses, né, juntos. Nossa, glória a Deus, que bênção. De alegria, de bênçãos, né, de superação. É porque ela é uma menina, uma moça, né, que também teve bastante experiências na sua vida, mas que hoje se alegra na presença de Deus. Se alegramos junto, adoramos a Deus junto, damos glória a Deus junto na igreja. Porque quando a gente vê a igreja muito quieta, eu já falo, se não der glória, eu dou. Sim. E eu dou glória a Deus. Sim. Tem que dar glória. Sim. A gente tem que ir pra igreja para dar glória. Aleluia. Né? Sim. Irmão, aproveitando aqui, eu percebi que você e seu pastor, vocês têm uma intimidade, né? Ele, pelo jeito, você e ele são bem amigos. Sim. Tal. Além de ser seu pastor, é seu amigo. Sim. Manda um recado pro seu pastor. Eu quero agradecer aqui com muita alegria, né? Sim. Pastor Rafael é um homem de Deus, é um amigo. Rapaz.
é um companheiro, é um conselheiro, né? Quando tem que puxar a orelha, tem que puxar, ele puxa mesmo. Sim. E é benção. É uma coisa que eu acho muito linda, porque é um cuidado que os pastores têm. Quando ele puxa a orelha, não é para o nosso mal, não é para envergonhar nós, não é porque ele se preocupa e quer o nosso bem. Porque amigo que é amigo não é aquele que passa a mão na nossa cabeça quando a gente tá errado. Mas amigo é aquele que quando a gente tá errado, chega em nós e fala assim, ó, isso aí que você tá fazendo não tá certo, tá errado, você tem que melhorar. Nossos olhos, né? Esse é o amigo. Sim. Esse é o amigo. Show. Pastor Rafael é um homem de Deus. Um abraço também pro pastor Rafael. Deus abençoe, pastor. Também. Irmão, eu também quero pedir que você mande um recado para outra pessoa que esteve com você desde o início, que foi igual nós citamos aqui, no momento que você mais precisou ela estava lá, e com certeza ela, né, não tem como não estar. Manda um recado para sua mãe também. A minha mãe é... Manda um recado para sua mãe. A minha mãe é uma pessoa muito especial, prioridade é Deus, depois a minha mãe, claro, a Caroline. A minha mãe é uma mulher guerreira, batalhadora, sempre acreditou que Deus tinha uma obra na minha vida. Muitas pessoas chegou na minha mãe e disse, abre mão do Tiago, ele não tem jeito, não tem solução, 8 vezes encarcerado, não tem jeito, ele não vai mudar. Mas minha mãe sempre acreditou que Deus tinha um projeto, tinha um plano na minha vida. Nunca abriu mão de mim, nunca desfez da minha pessoa, nunca me tratou diferente dos meus outros irmãos, sempre me amou e sempre acreditou que Deus tinha uma obra na minha vida. E através da oração, da perseverança dela em acreditar, eu estou na presença de Deus. Por isso que eu não paro de orar, porque se eu estou na presença de Deus hoje, é fruto de oração. Sim. Da minha mãe. Sim. Eu não paro de orar. Qual o nome de sua mãe? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Eu amo ela. Um beijo também pra você. Irmão, aproveitando que você falou de oração, qual a importância da oração pra você? Isso eu gosto de fazer essa pergunta nos vídeos. A oração. A importância da oração. A oração é muito importante nas nossas vidas, porque a oração é o momento a qual a gente tem de falar, de conversar com Deus. Não somente para pedir, mas para desabafar. O melhor ombro para desabafar, o melhor amigo para desabafar, o melhor amigo para a gente contar as nossas fraquezas é Deus. Porque Ele tem a palavra, tem o conselho, tem a direção certa para as nossas vidas. A gente podemos observar através da palavra de Deus que foi através da oração que Ana recebeu o milagre, foi através da contínua oração da igreja que Pedro foi liberto ali da prisão, foi através da oração dos homens de Deus que o Senhor operou o milagre. E é através da oração que nós temos intimidade com Deus. É através da oração que nós aproximamos ainda mais de Deus. Porque aproximar de Deus não é só pregar, não é só louvar, mas sim a gente orar, falar com Ele. Sim. Essa é a importância da oração. Intimidade com Deus, oração e intimidade com Deus. É uma pergunta também que eu gosto de fazer, porque isso me marcou muito, me marcou demais. Batismo com as águas. Fala aí a sensação do batismo nas águas, irmão. É algo maravilhoso. A sua sensação, porque a minha sensação foi... Eu não esqueço, eu não consigo esquecer a sensação que eu tive. É muito bom. Foi muito maravilhoso. E inclusive quando eu me batizei nas águas, eu estava na cadeira de roda. Estava na cadeira de roda. Então marcou mais ainda, então é um momento que marcou. Sim. Nossa. Sim. Estava na cadeira de roda. Os irmãos me ajudou numa cadeira de madeira e subiu uma escada bem grande. Quando eu desci, era num tanque, pra mim foi o tanque de Betesda, irmão. Sim. Era semelhante ao tanque de Betesda. Depois, quando eu mergulhei, aí meus pecados foram perdoados por Jesus e Deus me deu uma nova chance para ter o meu nome escrito no livro da vida. Porque hoje a prioridade pra mim é manter o meu nome escrito no livro da vida, né? A gente queremos ser feliz, ter família, ser pai, né? Queremos conquistar algumas coisas assim, sim, na vida, sim. Mas a prioridade, com certeza, é ter um nome escrito no livro da vida. Prioridade. Top. Suas respostas foram... Eu não posso deixar de fazer uma resposta, uma pergunta. Irmão, manda um recado para as pessoas que estão distantes da presença de Deus
aqueles jovens que têm a mente muito fechada em questão de Deus, né? Que não tem um conhecimento, não consegue enxergar Deus da maneira correta. Manda um recado para essas pessoas. Pessoas que estão iludidas, né? Um recado que você dá para que essas pessoas não precisam passar pela mesma prova que você passou. Manda um recado para essas pessoas. Então, você que está afastado, distanciado da presença de Deus, assim como eu estive há alguns anos atrás, eu quero dizer para você com todo carinho, respeito e amor pela sua vida. Eu não te conheço, não te vi, mas o Deus que eu sirvo, Ele te conhece, te vê e Ele quer te ajudar. Se você cantava na igreja, jamais deixe de cantar. Se você não está indo da igreja, cante na sua casa, porque é melhor a gente passar a prova cantando do que passar a prova calado. É bem melhor a gente passar a prova com Jesus do que a gente passar a prova sem Jesus, né? Porque o inimigo, ele quer esfriar a gente totalmente, para a gente perdermos a salvação. E a salvação, o desejo de ir para o céu, a gente já nasce com ele, não é depois que a gente fica adulto. Pode perguntar para uma criança: para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? O céu. Porque a gente fomos feitos para morar no céu. Mas depois que a gente crescemos, temos maturidade, conhecemos as coisas, daí, se a gente dá dá mais atenção para as coisas do mundo, acaba esfriando, acaba tirando esse desejo do nosso coração, porque a gente passa a dar mais atenção para as coisas do mundo. Então peço para você que está ouvindo, está nos assistindo, que você não perca a esperança. Se Deus lhe fez uma promessa, pode ter certeza que no tempo certo ela vai se cumprir. Da mesma maneira que Deus operou na minha vida, com certeza Ele vai operar na sua, porque você não é diferente, você não é menos nem pior do que eu, você é igual a mim. E da mesma maneira que Deus operou, eu tenho certeza, se você não tem fé, eu vou ter fé por você neste dia, que Deus vai operar e você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Só não perca a esperança através desse vídeo, através do que eu passei, porque normalmente quando a gente ouve um testemunho e quando é umas experiências dolorosas, a gente pensa assim: comigo não vai acontecer porque eu não aprontei o tanto que ele aprontou, eu não fiz o que ele fez, então comigo não vai acontecer, tô livre dessa. Mas eu quero dizer para você, comigo Deus deu a oportunidade de estar vivo. Muitas pessoas no dia de hoje não teve a oportunidade que eu tive, desceram à sepultura sem a salvação. Então é algo muito sério as decisões que a gente toma. Então tome a decisão certa de escolher a presença de Deus, embora traga sofrimento, embora traga dor, mas é melhor a gente sofrer aqui, perder aqui, mas ganhar lá no céu, porque a palavra do Senhor nos diz que para a gente ganhar lá no céu, a gente temos que perder aqui na terra. E quem é pequeno aqui na terra é grande lá no céu, e quem é grande aqui na terra é pequeno lá no céu. Amém? Tenha fé, acredita que o impossível, o sobrenatural, Deus ainda faz. Deus não mudou e nem vai mudar. Muitas das vezes a gente pensamos que nem Jó. Jó no capítulo 29, ele vai dizer: quem dera o Senhor fosse comigo, que nem ele foi nos dias da minha mocidade. No capítulo 29 de Jó, Jó estava lembrando do seu tempo bom, a qual Deus não tinha permitido a prova, Satanás tocar nos bens que ele tinha. Jó ainda chega ao ponto de dizer: quem dera o Senhor fosse comigo. Muitas das vezes eu e você pensamos assim por causa das lutas, das provas. A gente pensamos: Deus não é mais comigo. Quem dera o tempo que eu vivia anos atrás voltasse. Esse tempo bom não volta mais. Eu quero dizer para você, esse tempo bom realmente não vai voltar. Mas não se entristeça. Sabe por quê? Porque aquilo que os seus olhos não viu, aquilo que seu ouvido não ouviu e nem subiu para o coração do homem, é o que Deus tem preparado para a sua vida. A alegria que Deus tem para você não chega nem perto daquilo que você viveu anos atrás. Se você acha que você viveu anos atrás é bom, irmão, tenha fé, o que Deus tem preparado para você é bem maior, é bem melhor e é mais duradouro
que é a salvação e a alegria de ter a vida eterna e a presença de Deus na sua vida. Tenha fé. Creia na palavra do Senhor e que Deus tem um projeto, um plano na sua vida e que você é um escolhido de Deus. Amém? Nossa, irmão. Eu tô aqui, meu... Vou falar pra você, irmão. Que testemunho, que Deus fez na sua vida, que Deus... Meu, eu não tenho nem palavras, eu não tenho palavras pra expressar, de verdade mesmo. De verdade. Meu, top. Gente, eu espero que vocês também tenham sido impactados. Eu espero que vocês levem o testemunho do Thiago como uma lição de vida, que vocês vão se apegar mais com Deus. Meu, viver uma vida com Deus, cara, não tem como se trocar uma vida com Deus. Eu hoje, eu não me vejo longe dos caminhos de Deus. Eu não consigo me enxergar longe dos caminhos de Deus. Eu já passei por bastante dificuldade também. Eu tenho meu testemunho, eu irei pegar um dia pra gravar um vídeo contando o meu testemunho também. E cara, a vida que eu levo hoje, tipo, a presença de Deus, ela me, sabe, me guarda assim, me satisfaz de uma maneira que eu não troco por nada. Thiago, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida grandiosamente, que você continue sendo essa pessoa perseverante, que você continue sendo esse homem de Deus. Eu torço muito para que, pelo seu sucesso, pela sua felicidade, você e a Carolina, igual eu falei aqui, quando você fala o nome dela, quando você cita alguma coisa sobre ela, um assunto sobre ela, o seu semblante, sério, você vai ver esse vídeo, você vai ver que eu tô falando sério, o seu semblante, é uma felicidade, não só dela, quando você fala também de Deus, né, mas quando você fala dela assim, dá pra ver que Deus colocou ela no seu caminho e vocês serão muito felizes. Vocês serão muito felizes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe grandiosamente. Matheus, aparece aí, Matheus. Você quer falar alguma coisa? Não cabe mais palavras, não. Tô aqui pra escutar mesmo e que testemunho, né? Só tem isso pra... O que Deus fez na vida do Thiago, assim, é um negócio assim impressionante. Se a gente não tivesse aqui com ele agora, a gente não ia acreditar se outra pessoa nos dissesse o que aconteceu na vida dele, né? É só isso que eu tenho pra dizer. Top. Irmão, é bênção, de verdade. Eu tô saindo esse vídeo aqui, mudou minha vida pra melhor. Nossa, mudou demais, irmão. E eu não falo isso de boca pra fora, não. Tô falando isso de coração mesmo. Seu testemunho é muito forte. É forte, mano. Top. Irmão, você tem Instagram? Não, Facebook, né? Seu Facebook tá como? Fala pro pessoal te adicionar lá. Thiago Caroline. Thiago Caroline. Isso. Gente, segue lá o Thiago, adiciona ele. Você que tem alguma pergunta pra fazer pra ele lá, chama ele lá no Facebook. Ele estará respondendo pra você, tirando alguma dúvida, dando algum conselho. Tá bom, gente? Você que anda passando pela mesma coisa que ele passou, você que tem uma mente igual a que ele tinha quando ele tinha os seus 14, 17 anos ali, chama ele lá, conversa com ele, manda uma mensagem. Ele, com certeza, ele vai estar lá para te dar um conselho, né? E que Deus abençoe a sua vida e que você continue acompanhando o canal, meu testemunho. Acompanha lá no Facebook, acompanha no YouTube, no Instagram também tem lá meu nome, paulotiago.mt, que é meu testemunho. Estarei postando vídeos lá também. Deus abençoe. Irei deixar o contato para você que tem um testemunho para contar, você que se sente confortável de contar o seu testemunho, nos procure. Chama lá também você que tem um Facebook, você que está assistindo esse vídeo no Facebook, no YouTube, chama nós. Vou deixar o contato aqui certinho, tá bom? E que Deus vai abençoar grandiosamente a vida de cada um de vocês. E tamo junto. Deus abençoe cada um. Amém? Tamo junto, Thiagão. Finalizou? Amém.